Tudo bom, Zaninho? Eu já falei com o Zaninho aqui nos bastidores, estava morrendo de saudades dele, já declarei minhas saudades. Como você tá? Tudo bem por aí, E eu das Zaninho? minhas. Você sabe que eu estava acompanhando você com o Conde na semana passada, sexta-feira passada, eu vi vocês trocando o contatinho da Eva Green. E eu estava para te falar que eu quero também, porque eu acho ela uma maravilhosa. Eu amo a Eva Green, tudo que ela faz. Então pode me passar o contato É, também. e eu falei pro Conde, falo para você, também não posso passar no ar, né? Eu passo depois Em em público, particular para não. você. Em A Eva particular a vai gente ficar troca, muito, tá bom aqui pelo a Zap. Eva vai ficar muito contente. Perfeito. Ô, Zanin, vamos lá. A gente tem, pessoal, vários filmes brasileiros para comentar, mas a gente começa com um iraniano, que é, cadê? Sem Ursos. É um filme É. muito interessante, né? Eu estava dando uma olhada e eu não entendi a princípio, porque ele retrata a história de um diretor proibido de filmar, em que o Aham. próprio diretor é personagem, mas a história dele também é essa, né? Então é um misto de ficção, de realidade. Enfim, conta mais pra gente. Olha, o Jafar Panahi é uma figura assim muito importante do mundo do cinema. Para você ter ideia, ele já é conhecido há muito tempo. Ele participou em 2000 de um festival de Veneza no qual eu estava. Ele foi premiado, ganhou o prêmio principal no Festival de Veneza com um filme chamado O Círculo, que é um filme de denúncia da condição feminina no país dele, né? Ele é um cara com essa pegada muito crítica em relação às políticas autoritárias no Irã, né? E isso tem valido uma série de problemas e dores de cabeça para ele. Olha, bota dor de cabeça, eu estou usando um eufemismo aqui. Na verdade, ele já foi preso, ele ficou em prisão domiciliar. Até recentemente, ele estava proibido de sair do país dele, tinha livre trânsito dentro do país, mas não poderia deixar cruzar as fronteiras do país dele. Só recentemente, coisa que assim de 10, 15 dias, que essa limitação foi levantada. E ele é um cara assim que nunca se dobra a essas imposições do regime, né? Por exemplo, quando ele estava em prisão domiciliar, ele fez um filme dentro da casa dele, né? E como ele estava proibido de filmar, ele intitulou essa obra de Isto Não É um Filme. Só que era um filme, evidentemente. E que teve assim, uma repercussão internacional muito grande, porque era filmado assim, de maneira meio clandestina, com celular, aí tinha gente que tinha que sair com a filmagem e tudo mais, né? E nesse momento que ele faz esse filme que nós estamos nos referindo aqui, que é o Sem Ursos, ele estava proibido de deixar o país. E ele próprio, como naquele filme, quando ele estava em prisão domiciliar, ele próprio, neste também, é o ator que interpreta um personagem chamado Jafar Panahi, que vem a ser ele mesmo. Agora, esse filme aqui, ele tem não apenas esse caráter, assim, vamos dizer, curioso, de um artista que é resistente à censura, às limitações que são impostas a ele, né? Mas ele é extremamente criativo. É um filme assim que eu acho assim um dos melhores filmes que já apareceram este ano. Um filme extremamente assim impactante, né? Nessas histórias cruzadas, assim. Por exemplo, eu vou dar um pequeno spoiler inicial. A gente vê assim, nas primeiras cenas desse filme um casal que está dialogando na rua, né? E é um casal que quer sair de um determinado país e não pode, então eles arrumam um passaporte falsificado. A mulher consegue um passaporte falsificado, mas o homem que está com ela, o companheiro dela, não tem esse passaporte. E eles brigam, porque a mulher diz que sem ele ela não vai sair, né? E o filme começa desse jeito. A câmera começa a recuar, então você nota que aquilo é, na verdade, uma filmagem, né? E é uma filmagem dirigida pelo Jafar Panahi à distância.
ele está num lugarejo, numa cidade bem pequenininha, não está na capital do Irã, mas ele dirige esse filme à distância, né? E dentro desse vilarejo ocorrem outras coisas que vão sendo incorporadas ao filme como se fosse um documentário, né? Por exemplo, ocorre um problema com a vizinhança, porque uma tradição local designava o seguinte, que quando nascia uma menina, a família já destinava ela a casamento com uma outra família quando ela crescesse, né? E ela se rebela, e ela tem um namorado, e isso cria um grande problema lá para toda a comunidade, né? E o Jafar Panahi, que é o diretor, pretensamente ele teria tirado uma foto que mostraria a foto dessa menina, que mostraria essa menina que está prometida a outro, com o namorado de quem ela gosta. Então, isso cria um problema dentro da comunidade terrível. Primeiro, que seria a prova de que ela, vamos dizer assim, entre aspas, está traindo um compromisso da tradição do local, né? E segundo, porque essa foto foi tirada por um estranho à comunidade, né? Que é um homem da cidade grande que está lá apenas para fazer um filme, né? E fazer uma espécie de um retiro dele. Eu fiquei muito na dúvida se isso tudo é documental, essa foto existe de verdade, ou porque essa cerimônia, inclusive, do lava-pés, né? É uma cerimônia que aconteceu realmente ou é uma encenação? É tudo misturado. Você não consegue saber exatamente o que faz parte da ficção do filme e o que é um registro documental dos costumes daquela região, daquela cidade que fica naquela região distante. E é uma cidade, veja que coisa interessante, como tudo é muito bem pensado, é uma cidade que está muito próxima da fronteira. E como o personagem principal é esse cineasta que não pode cruzar a fronteira, isso cria uma tensão muito grande na polícia e nos próprios habitantes. Porque ele pode estar querendo, as pessoas pensam, ele pode estar querendo cruzar a fronteira e escapar ilegalmente do país. Então, é tudo assim, é tudo verdade e tudo ficção. É um filme assim, brilhante do ponto de vista cinematográfico, porque você fica envolvido com aquilo, você nota uma ficção dentro de uma ficção, quer dizer, um filme sendo feito dentro do filme, e, ao mesmo tempo, esse registro super realístico dos costumes da comunidade, dos costumes do interior do Irã, né, que são costumes muito tradicionais, remontam a muito tempo, às vezes muito rígidos, como esse negócio de prometer uma criança que é uma bebezinha, vai se casar com o rapaz de uma outra família, porque essas famílias precisam se juntar e tudo mais, né? E como isso é considerado, se não for executado, se não for feito, é considerado como uma traição familiar que vai criar um enorme problema dentro da comunidade. Então, é a maneira também como o filme vai nos mostrando de forma crítica esses costumes tradicionais que costumam oprimir muito as pessoas. Então, ele é isso. Ele é uma ficção, tem uma ficção dentro da ficção, e ele tem um lado documental muito assim aguçado, que mostra as contradições da própria civilização iraniana, né? Então, você tem o filme dentro do filme, ele é feito dentro de uma cidade com personagens que são ultramodernos, que falam de uma forma muito mais aberta do que a gente supõe encontrar dentro do Irã, né? Quer dizer, ele vai também, desmonta também os nossos preconceitos em relação ao país, que a gente pensa que é uma teocracia totalmente dominada pelos ayatolás e tudo mais, e a gente nota que existe uma juventude que pensa com a própria cabeça e que se rebela. Bom, a gente está vendo os movimentos que estão ocorrendo
agora na vida real dentro do Irã, um movimento das mulheres que está ocorrendo dentro do Irã, né? E parece que o regime eu li uma matéria hoje, por coincidência, li uma matéria no El País, do jornal espanhol El País, que dizendo exatamente como o regime está endurecendo em face dessas manifestações das mulheres pela liberação, né, pela liberação feminina dentro do Irã. Então é um filme que acaba comentando tudo isso e dentro de um jogo cinematográfico dos mais atraentes, dos mais talentosos e dos mais inventivos. O que a gente pode querer mais do cinema, né? Quando você vê um filme desse, né? Oi. E o nome? Por que Sem Ursos? Porque tem uma parte no trailer mesmo que eles falam sobre ursos, mas eu fiquei na dúvida se são os ursos animais ou se é alguma outra coisa. É uma passagem muito interessante. Eu também fiquei curiosíssimo quando eu vi o filme pela primeira vez. Já vi o filme 2 vezes. Quando eu vi o filme pela primeira vez, eu falei, mas onde que ele tirou esse nome, esse título, né? Tão intrigante, né? E a resposta está no meio do filme, né? Em que um dos personagens, uma das pessoas que moram, natural daquela aldeia onde está o Jafar Panahi, né? Fala para ele, cuidado, não ande por aqui porque tem ursos, né? E mais adiante, o Jafar Panahi pergunta, mas será que eu posso andar? Não ter os ursos, né? E aí a própria pessoa responde, né? Isso é uma lenda, não tem urso nenhum, mas as pessoas usam isso para deixar as pessoas com medo e assustadas. É um comentário sobre o poder, né? O poder que governa pelo medo, né? Nos faz ter medo desses ursos que só existem na imaginação das pessoas, mas que controlam a vida das pessoas, né? Então é tudo muito assim, é muito simbólico, é muito ácido em relação ao poder, é muito libertário o filme, né? E muito talentoso. É das melhores coisas que eu vi ultimamente assim no cinema estrangeiro, sabe? Acho que não dá para perder esse filme, não. Que incrível, né? Um diretor tão cerceado e transbordando essa vontade de fazer cinema e de forma tão inteligente. Que bacana, sensacional. Vamos para o próximo, porque, claro, que sobrou pouco tempo, acho que a gente não vai conseguir dar conta de todos os filmes brasileiros, mas vamos lá, vamos começar com o próximo, que é O Homem Cordial. O que você acha? Eu achei muito bom esse filme. É um filme que já tem algum tempo, já tem acho que 2 ou 3 anos. Eu já vi em festivais de cinema, né? E é engraçado que ele toma o título, na verdade, de Um Homem Cordial, é uma expressão que é usada pelo grande pensador Sérgio Buarque de Holanda, num dos livros clássicos de interpretação do Brasil, que é chama-se Raízes do Brasil. Né? O Sérgio Buarque, para quem o pai, vem a ser o pai do Chico Buarque de Holanda, de que foi um historiador assim importantíssimo, um intelectual assim dos mais brilhantes da geração dos anos 30, que foram a geração dos intérpretes do Brasil, né? Com Gilberto Freire, com outros e tal. E a interpretação que o Sérgio Buarque dá da personalidade do povo brasileiro seria esse traço da cordialidade. Mas a cordialidade para ele não é exatamente que o brasileiro é bonzinho, dá afago nas costas, tal, mas que o brasileiro é movido mais pelo coração, cordial vem disso, de coração, né? Mais regulado pelos afetos do que pelas relações formais. É uma sacada muito inteligente, né? Porque mostra essa dificuldade que nós temos para nos acomodarmos à lei, às relações mais formais e tudo mais, né? Aquelas relações da impessoalidade do Estado, que deve funcionar de forma impessoal, né? Porque senão você tem uma relação patrimonialista com o Estado, né? E esse título é usado de uma forma criativa aqui, sabe? Personalizando numa figura que é um roqueiro que já está
com uma certa idade, que é o Aurélio, que é interpretado por um roqueiro também, que é o Paulo Miklos, foi dos Titãs, e que, desde que ele trabalhou num filme do Beto Brandt, que é muito legal, que chama O Invasor, né? Ele passou a fazer uma carreira como ator de cinema assim, muito significativa. Ele é um ótimo ator, ele está em vários filmes e ele está muito bem nesse papel desse roqueiro. O que, que acontece? Né? O filme começa, a gente vê que ele está no meio de um show, ele está cantando para uma plateia, de repente essa plateia começa a jogar coisas em cima dele, a vaiar e tudo mais, e a gente descobre que vazou um vídeo com ele fazendo o quê? Defendendo um menino que estava sendo agredido, né? Porque supostamente teria furtado alguma coisa, tal, teria feito algum delito, algum crime e tal, e tinha uma multidão querendo bater no menino, querendo linchar o menino, e a polícia querendo prender, e ele teria facilitado a fuga, teria intervindo e facilitado a fuga desse menino. E no decorrer dessa ação, um policial morre, tem um conflito, o policial morre. Então, ele, o roqueiro, passa a ser, nas redes sociais, responsabilizado pela morte desse policial. Quer dizer, aquele negócio, aquele papo que a gente ouve, que é muito da extrema-direita, né? Ah, você gosta de delinquente? Então leva para sua casa, né? E alguém registra isso, hoje todo mundo anda com celular, alguém registra isso, coloca na rede, viraliza e o mundo desaba para o nosso pobre Aurélio. Né? E ele vai fazer uma série de ações, né? Ele vai adentrar a noite paulistana, ele vai tentar encontrar a família desse menino, tentar esclarecer o que aconteceu, tal, e ele vai conhecer um lado da cidade de São Paulo, da sociedade paulistana, que ele não conhece, que é na periferia. Então é um filme muito bacana e que mexe com essas questões contemporâneas, que é o cancelamento nas redes sociais, a violência policial, os preconceitos e tudo mais. É uma imersão assim desse diretor, chama Iberê Carvalho, né? Que já bem conhecido da gente por um filme também muito bacana chamado O Último Cinema Drive-In, né? É um filme dele também. E nesse filme ele vai mais na questão social mesmo, nas contradições da sociedade brasileira, como elas se expressam de uma forma muito clara numa cidade complexa, como é São Paulo, como a gente sabe, com tremendas diferenças sociais, uma cidade atravessada pela violência policial, uma violência policial que não é democrática, por assim dizer, mas tem uma opção preferencial, como a gente sabe, pelos mais pobres e pelos negros. Todos nós sabemos disso. Né? E esse filme, através dessa ficção, nos dá conta dessa realidade. Como você estava dizendo na sua introdução, a gente traz muita dica de filme e tudo mais aqui, mas nem sempre a gente consegue evitar que os grandes problemas brasileiros venham à tona nos filmes, porque os filmes não se dão no vazio, eles retratam a sociedade em que eles são feitos. E esse é um deles. Tem gente que quer sofá conforto, né? Você quer sentar ali no sofá e assistir um filminho para desligar de tudo. E geralmente o que a gente comenta aqui não são essas dicas, não são essas opções. São filmes que fazem refletir de fato e trazem essas problemáticas do nosso país. Que bom, acho bom, inclusive. Você sabe, Thalita, que eu até na última vez, até no programa anterior, que foi o último com o Conde ainda, eu fiz uma autocrítica disso. Eu falei, eu preciso levar alguma coisa para a diversão das pessoas também, e recomendei Os Três Mosqueteiros, que é um filme de muita diversão, um filme muito bem feito, tal, mas de muita diversão também. Né? Então, de vez em quando também a gente precisa se aliviar, porque também não é mole a gente viver nesse nosso mundo contemporâneo, não é? Geralmente você traz uns streamings também, que são mais leves, e eu lembro da gente ter falado sobre Avatar, que é esse filme que é mais Hollywood, enfim, você traz sim, vai, vamos dar essa palhinha também. Zenin, temos 5 minutos, escolhe um último para a gente falar.
Vamos falar de um stream. Não, deixa eu só passar os outros filmes também, que são todos eles. Tá. Houve uma massa de filmes brasileiros lançados essa semana, né? No total, se você pegar no Brasil todo, parece que são 7 filmes brasileiros lançados só essa semana. E em São Paulo são 5 filmes brasileiros, né? E muitos deles, assim, valem muito a pena de serem vistos, né? Por exemplo, esse documentário, Olha para Elas, ele é um documentário sobre a questão prisional, né, de mulheres, né? E, bom, eu vi o filme, Thalita, eu já fiquei pensando em você, porque são mulheres que estão na prisão e estão longe dos seus filhos, né? Então, é uma coisa assim, independentemente se são culpadas, inocentes, independentemente do crime que cometeram ou não, né? São histórias assim de cortar o coração. E o filme abre com um homem com uma criança no colo tentando se comunicar com uma mulher que está do outro lado, lá atrás das grades, né? É uma coisa assim comovente. O filme é todo isso, né? E é uma análise da questão prisional, né? Aí, com esse recorte feminino de mulheres que têm filhos, mas que se enquadra numa opção brasileira que eu acho que teria que ser urgentemente revista, que é o excessivo encarceramento. O Brasil é o terceiro país que tem mais presos no mundo, só perde para os Estados Unidos e a China, né? E em relação ao gênero feminino, isso também se repete, segundo esse filme, assim, é o terceiro país que tem mais mulheres atrás das grades, né? Então, há que se pensar formas alternativas de reintegração à sociedade, reeducação, qualquer coisa do tipo, que é um problema que as próprias juristas que são entrevistadas pelo filme, advogadas, juízas, psicólogas, gente que faz parte do sistema prisional, dizem que é alarmante essa situação e que ela precisaria realmente ser repensada. Então, é um documentário que entrevista um determinado número de presas, né? Elas têm em comum essa situação de estarem separadas da família, dos seus filhos, né? E é um filme gaúcho, né? Que é dirigida pela Tatiana Sager, uma mulher, né? E que é muito interessante, embora tenha esse lado bastante doloroso. Eu assisti o trailer e eu fiquei super emocionada realmente com os depoimentos ali só do trailer. E é um filme que choca muito, ainda mais porque a gente está em semana do Dia das Mães, né? Então a gente vê essas E, mulheres falando sobre os filhos, sobre essas relações. Eu não vi, então eu não vi o filme, então eu não vi essa cena inicial que você descreve, mas no trailer tem essa cena das meninas no portão ali numa grade, né? Gritando para a mãe lá dentro também: mãe, fica bem, te amo. É muito triste, realmente é um problema. A gente precisa discutir, a gente precisa pensar em possibilidades. Não é possível que essas mães continuem encarceradas e as crianças à deriva, enfim, na sociedade. Então é algo a se pensar. Inclusive, foi algo bastante discutido quando da prisão da mulher do Sérgio Cabral. Não sei se você lembra, quando ela foi presa, a gente voltou a sim, discutir esse direito que as mulheres têm de responder em liberdade ou de serem libertas para cuidar dos filhos, né? Mas é isso. Quando determinada classe social é presa, isso se torna um problema a ser discutido. Quando não, é silenciado e essas mulheres ali sofrem caladas. exatamente. E tem o caso assim que aparece nesse filme assim, de mulheres que são presas e dão à luz na prisão. Aí os filhos parece que ficam com elas até a idade de 2 anos, e aí são separados. Quer dizer, são casos assim Ah, trágicos e é uma coisa é uma assim. tortura isso. Não dá para uma coisa dessa acontecer. É tortura. E a gente tem que tomar consciência disso. Não adianta a gente fingir que isso não existe, tal, que é com os outros. Não, é com a gente mesmo. Isso acontece no nosso país, né? É. Então, esse documentário tem essa. É um documentário que eu chamo de utilidade pública,
que ele nos pega pelo coração, mas nos propõe também que a gente pense, que a gente dê asas à imaginação e pense como poderia ser diferente isso, né? Eu acho que ninguém tem a resposta pronta. Eu não tenho, talvez você não tenha também, mas eu acho que é uma coisa que teria que ser pensada em nome da civilidade e da humanidade. É isso, problemas complicados não tem resposta simples, né? Então, mas tem que ser discutido. Zanin, mas com isso eu tenho que fechar. Nem vai dar tempo da gente ir para o streaming, viu? Bom final de semana. Muito obrigada mais uma vez. Te vejo na sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem, então, estamos aqui de volta. Foi ótimo te reencontrar. Um ótimo Dia das Mães para as mamães todas que estão nos ouvindo.